tecnologia impressionante. Mas apesar de nossa grande habilidade em resolver problemas e construir máquinas complexas, há muitas questões que ainda não conseguimos responder. Nosso mundo é mesmo misterioso. Um vasto panorama de maravilhas instigantes. Ele escreveu Carruagens dos Deuses. Agora, Erich von Däniken nos guia através dos mistérios da tecnologia da antiguidade, incluindo... Será que nossos ancestrais sabiam voar milhares de anos antes da invenção do avião? Um perigoso ritual reverencia os deuses, mas eles eram deuses místicos ou seres reais de um outro mundo? Como nossos ancestrais construíram monumentos incríveis que ainda hoje desafiam nossa compreensão? E a engenharia genética? É possível que estejamos apenas redescobrindo uma ciência praticada há milhares de anos? Estes e outros mistérios em nossa busca pela tecnologia da antiguidade a seguir. O mundo misterioso. A busca pela tecnologia da antiguidade. A ideia de uma cultura primitiva entrando em contato com outra cultura mais sofisticada, seja ela deste mundo ou de outro planeta, é um conceito muito importante. Como a história prova, a cultura inferior sempre tenta imitar a tecnologia da superior. Um bom exemplo deste fenômeno é o mistério do voo na antiguidade. Será possível que nossos antepassados tenham feito viagens pelo ar milhares de anos antes da invenção do avião? Da Índia Antiga até a Europa medieval, o sonho de voar tem fascinado todas as culturas em todos os continentes por toda a história. Os seres humanos já fizeram coisas inacreditáveis para conquistar os céus. Foi com os irmãos Wright em 1903 que eles finalmente conseguiram. Ou será que isso é apenas conhecimento tradicional? Alguns pesquisadores acreditam agora que talvez existam muitas pistas em nosso passado distante que possam questionar a história da aviação como a conhecemos. Nas selvas da Colômbia, uma intrigante descoberta levanta a questão misteriosa. É possível que antigas culturas tenham voado realmente há centenas de anos? Tenho alguns objetos estranhos aqui, encontrados em tumbas pré-colombianas, datados por volta de 800 e 600 a.C. Arqueólogos acreditam que devam ser insetos. Talvez parte de um culto a insetos pré-inca. Mas olhando bem, eles não se parecem nada com insetos. Insetos têm asas em cima do corpo. E aqui as asas estão embaixo. Então, o que são essas estranhas figuras se não são insetos? They look like airplanes. The amulets look like airplanes. Bob Trelease é um especialista no estudo do voo primitivo. They have the shape, the physical structure. They have the elements that make an airplane as we recognize it today. Estes objetos antigos fizeram Bob Trelease se lembrar de um avião bem específico. When I saw the amulet, I immediately associated with the shape of the F-4D. The shape matched it. A óbvia semelhança entre o jato de combate moderno e o antigo amuleto é impressionante. Mas poderia ser apenas coincidência? Quando Bob Trelease reparou outra característica peculiar nos objetos dourados, ele começou a se perguntar qual era a realidade por trás desse mistério. The curlicues looked like they could be a engineering representation of turbulent air over the leading edge of the wing. Será que nossos ancestrais voavam mesmo?
Ou estariam expressando algum tipo de mitologia? Poderia ser ambos? Uma resposta possível vem de descobertas antropológicas feitas no século XX. When one culture with a simple technology comes into contact with a second culture with a more complex technology, people often turn to religion. O antropólogo Dr. Lamont Lindstrom tem uma explicação para a existência desses objetos. Ela pode ser encontrada no conceito antropológico conhecido como culto à carga. Cargo cult is a South Pacific example of a kind of religious movement that's happened almost every place in the world. A vida no Pacífico Sul antes da Segunda Guerra Mundial era pré-industrial em sua simplicidade. Não havia eletricidade, não havia estradas, nem havia rádio. Nenhum contato com o mundo externo. Do dia para a noite, a Segunda Guerra trouxe tesouros inacreditáveis de mundos distantes para estas ilhas remotas. Aviões desciam do céu e abriam suas portas. Deles saíam equipamentos militares e tecnologia que os ilhéus jamais haviam visto. Para eles, o rádio era uma maravilha, uma máquina mágica capaz de falar em várias vozes. So people who had lived a very simple life for generations over a very short period of time experienced an incredible amount of new technology that just poured across the shore and came into their lives. Então, quando a guerra acabou, a carga desapareceu de repente. Desesperados para encontrar um modo de trazer a carga de volta, os ilhéus recorreram a orações e aos rituais religiosos. Much of the ritual of cargo cult attempts to try to attract the return of whoever controls the cargo. They did things like, in many islands, cut airstrips in the forest, in the jungles, hoping that the planes would land again. They built model planes. Sometimes these are small models, sometimes almost life-size models, and put these planes on the airfield as a kind of imitation, some device that will encourage the cargo planes to land. Usando a teoria do culto à carga, será que estes artefatos de ouro foram criados por índios antigos, com a forma de aeronaves misteriosas de um passado distante? Uma forma de encarar este mistério era verificar se a aerodinâmica dos amuletos era perfeita e se eles seriam capazes de voar. O capitão Peter Belden, piloto e controlador de tráfego aéreo, construiu réplicas em plástico idênticas a estes amuletos. Apesar de não se saber se os amuletos representam aeronaves motorizadas ou planadores, o capitão Belden as equipou com autopropulsão. Ele colocou um pequeno motor em uma delas e na outra colocou um motor turbo. Agora o capitão Belden testa o modelo com motor turbo mais poderoso. A visão dessas réplicas no céu levanta questões intrigantes sobre os amuletos nos quais elas foram baseadas. A ideia de que elas foram copiadas de um avião de verdade, existente 800 anos antes do nascimento de Cristo, é muito difícil de acreditar. Será que estes amuletos podem ser réplicas de aviões construídos por povos antigos? É claro. Mas há outra possibilidade. Eu acredito que sejam artefatos religiosos feitos para reverenciar máquinas voadoras extraterrestres e atrair esses visitantes de volta à Terra. Temos aqui mais um caso dos chamados culto à carga, cultos de imitação. Povos pré-colombianos viram algo voando lá em cima, então devia estar ligado aos deuses. Eles fizeram estas réplicas, as cobriram com ouro e hoje descobrimos que elas realmente voam.
se esta fosse a única pista cogitando o voo no mundo antigo, seria fácil ignorar a ideia toda como sendo pura fantasia. Mas em outra parte da América do Sul, há pistas mais intrigantes sobre o mistério das máquinas de voo da antiguidade. A pequena cidade de Samaipata, no centro da Bolívia, parece congelada na história, um oásis intocado de uma época mais simples. Penetrar nessa região remota exige uma viagem difícil até mesmo com o transporte moderno. Aqui, as montanhas escondem um mistério secular que pode estar relacionado à possibilidade de voar na antiguidade. Silenciosa e solitária, uma estranha montanha chamada El Fuerte aponta para o céu. El Fuerte. A palavra em espanhol para fortaleza. Uma fortaleza entalhada na pedra por tribos pré-inca? Talvez. Um santuário? É muito provável. Mas se era uma fortaleza ou um santuário, por que não encontramos em toda a América do Sul um lugar parecido? El Fuerte intriga os especialistas. Para os estudiosos, seu design não possui uma função tradicionalmente militar ou religiosa. E apesar dos especialistas estimarem que a El Fuerte seja anterior à chegada do povo Inca a esta região, por volta de 1400, não se sabe a sua idade. A característica mais marcante da El Fuerte é um par de canaletas paralelas que foram talhadas na rocha. Elas começam no pé da montanha e vão até o topo. Vamos analisar de perto estas estranhas canaletas. Obviamente, elas apontam para o céu. Para mim, parece uma rampa de lançamento, com a qual lançavam objetos voadores em direção ao céu. Objetos voadores que eles observavam seus deuses utilizando. Para conseguirem voar, todas as aeronaves têm que acelerar o suficiente durante a decolagem para que as asas produzam a força de ascensão. Onde o espaço para a decolagem é limitado, como no convés de um porta-aviões, é preciso utilizar uma catapulta. Este lançador movido a vapor é tão poderoso que pode acelerar um jato de 29 toneladas a uma velocidade de 240 km por hora em apenas 90 metros. No topo da montanha, uma estrutura circular com recortes retangulares e triangulares foi entalhada na rocha. Esta pode ter sido a estrutura na qual uma corda feita de borracha era enrolada. A borracha era conhecida pelas tribos pré-inca há muito tempo. A corda esticada era conectada ao objeto voador lá embaixo e então as âncoras eram removidas e o objeto decolava para o céu. Poderia a El Fuerte ser realmente uma plataforma de lançamento primitiva? Ou será um outro exemplo de comportamento imitativo por parte do povo antigo? Eu acho que nossos ancestrais viam deuses descendo em carruagens que pareciam aviões. Os povos temiam as máquinas voadoras e as reverenciavam. Isso levou a um culto à carga, ou seja, que imitava essas máquinas com tecnologia primitiva. Qual seria o verdadeiro propósito de El Fuerte? Quem foram os antigos povos que produziram estes pequenos amuletos de ouro? Será que nossos ancestrais sabiam mais sobre o voo do que nós imaginávamos? Essas perguntas são ainda mais intrigantes porque, no final, ninguém sabe ao certo. A seguir, os incríveis voadores arriscam a vida para reverenciar seus deuses. Mas será que eram seres reais de um outro mundo? Do Egito ao Peru, será que nossos ancestrais construíram maravilhas da arquitetura antiga para adorar visitantes do além?
E será possível que os antigos egípcios tenham sido amedrontados por criaturas geneticamente alteradas? Será que os estudiosos podem separar o fato da fantasia? O mundo misterioso. Você está assistindo Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. E assistindo Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. O mistério do voo é apenas uma parte do fenômeno culto à carga. Quando um povo primitivo entra em contato com uma sociedade mais avançada, deste mundo ou de outro mundo, ele não entende bem muitas das ferramentas e máquinas da cultura mais avançada. Isto pode ser visto nas esculturas gigantescas encontradas na antiga cidade mexicana de Tula. Durante 300 anos, de 900 a 1200 depois de Cristo, Tula foi a capital do Império Tolteca. Situada a 1 hora ao norte de onde fica agora a cidade do México, esta antiga metrópolis era o centro da grande rede de comércio tolteca, que ia do sudoeste americano até a Costa Rica. Em seu auge, Tula era uma cidade superpovoada com 60 mil habitantes. Será que estas antigas estátuas representam grandes governantes toltecas? Guerreiros famosos? Ou talvez figuras religiosas? Ou será que elas são algo completamente diferente? Estudiosos interpretam essas estátuas como sendo guerreiros prontos para a batalha. No peito há uma borboleta, um elemento tradicional do traje tolteca. Nas mãos, eles carregam um autal, uma lança típica do México Central. Nos sapatos há flores que simbolizam a gentileza do rei Topiltzin, que transformou Tula na capital do império. Convenhamos, guerreiros estranhos com borboletas no peito e flores nos sapatos? Na minha opinião, os antepassados dos toltecas tiveram contato com extraterrestres que eles adoravam como os deuses. Séculos depois, eles tentaram imitar esses deuses. Como só tinham a história oral, muitos detalhes se perderam ou não foram compreendidos. Poderia este objeto no peito, que está claramente preso por tiras, ser um sistema de respiração? Ou este objeto na mão, uma poderosa arma? Apesar dos pesquisadores discordarem desta interpretação, o verdadeiro significado das estátuas toltecas ainda é um mistério. As antigas culturas poderiam ter sido influenciadas por visitantes de outro mundo. Para alguns, descobertas arqueológicas de outro local na região mantêm esta questão viva. Tikal, a maior e mais antiga cidade construída pelos antigos maias. Tikal foi fundada no ano 600 a.C. e prosperou durante 1500 anos, criando uma das civilizações mais cientificamente avançadas da Terra naquela época. The Mayans were able to develop an original set of timekeeping, of astronomy, of cosmology that is unique and fascinating. O Dr. Brian Penpraise é professor de astronomia antiga na Faculdade de Pomona, Califórnia. The Mayan pyramids were built for ritual purposes. Some of them had observatories on the top of them. They had a series of priests that would inhabit the temples and record their observations in writing. But the observations were very simple. The priest would stand on top of the temple and look. Estas observações, cuidadosamente registradas durante meses e anos, se tornaram a base da astronomia maia. Sem o auxílio de telescópios ou satélites, os sacerdotes começaram a desvendar os mistérios dos céus. As pirâmides se tornaram centros de aprendizado religioso e científico. A pirâmide da serpente de 2 cabeças tem mais de 20 andares de altura. Ela foi a estrutura mais alta das Américas durante quase 1000 anos. Foi só com a invenção do elevador na virada do século XX que os prédios ficaram mais altos.
The pyramids were based on astronomical alignments, but they were more importantly a point in which the people could communicate with gods. Que deuses eram venerados aqui neste local sagrado da cosmologia maia? Uma inscrição encontrada aqui diz que alguns seres divinos desceram uma vez a Tikal. Será que os maias esperavam o retorno desses visitantes do céu algum dia? Pirâmides seriam plataformas para receberem os deuses? Ou será tudo apenas uma lenda? Eu acredito que é verdade. Os maias esperavam a volta de seus deuses a cada 52 anos. Se for verdade, qual era a aparência desses viajantes, desses deuses? Eu acho que temos a resposta bem aqui em Tikal. Será este o rosto de um visitante do espaço? Acredito que em volta do rosto há o capacete de um traje espacial. Peça deste ter sido arrancada, vemos muitos detalhes intrigantes. Dá para ver o que quero dizer nesse desenho do relevo talhado na pedra. Acho que isto é uma mangueira de ar, que termina numa espécie de bolsa de ar. Vejo mais mangueiras entrando ou saindo das botas da figura. Será que os antigos maias tentaram retratar um visitante de outro planeta vestindo um traje espacial com temperatura controlada? Será que esta estátua sugere um contato imediato maia? Será possível que os maias tenham interpretado mal a tecnologia que não entendiam? Qualquer que tenha sido a intenção dos antigos escultores, eles passaram para nós um intrigante mistério. Mas talvez o mais intrigante de todos os mistérios que cercam este povo antigo venha do nascimento da própria cultura maia. O início de um calendário, normalmente, é sempre um evento importante. Nosso calendário, por exemplo, começa com o nascimento de Cristo. O calendário maia era completamente diferente do calendário que hoje usamos. Transposto para o nosso calendário, o calendário maia começa em 11 de agosto de 3114 a.C. Os maias nem existiam nessa época, mas seu calendário começa lá. Mas o que houve em 3114 a.C. na América Central? A resposta está clara no livro do sacerdote Jaguar. Foi o ano em que os deuses chegaram. A ideia de que deuses desceram à Terra há milhares de anos é comum na mitologia de muitas culturas da América Central. Podemos ver um exemplo disso num incrível ritual folclórico realizado no México. Estes são os destemidos voladores. Voladores significa aqueles que voam. Após participarem de uma dança sagrada, 5 homens corajosos sobem ao topo de um poste de 30 metros de altura, um atrás do outro. Qualquer descuido, qualquer engano, qualquer erro de cálculo poderia levar este ritual a um final abrupto. Mas a preparação dos voladores foi completa. Porque estamos preparados a los 10 años. We've been preparing since we were 10. But for other people who aren't prepared, it's dangerous. Recriando um ritual iniciado há 3.000 anos, os homens finalmente chegam ao topo. Cada homem cuidadosamente enrola uma corda no sentido horário à volta da ponta do poste. Cada membro da equipe deve intercalar cuidadosamente sua corda com as dos outros. A plataforma começa a girar.
A parte mais perigosa do ritual está prestes a começar. Os 4 homens se jogam da plataforma e estão voando. Alguns alegam que os voladores representam os pontos cardeais. Outros dizem que o ritual faz parte de uma celebração maior, relacionada ao movimento do Sol e das estrelas. Each one of us represents earth, air, fire and water. The flute player represents the sun god, El Caparel. Quando o ritual surgiu, uma árvore era cortada, sua copa era retirada e o tronco era colocado em pé no meio da cidade. As cordas eram feitas de trepadeiras ou de cânhamo trançado. O comprimento desta corda é calculado de maneira que cada um dos 4 índios circunde a árvore exatamente 13 vezes. 4 vezes 13 são 52. E este é o número base do calendário maia. Los voladores, como eles são chamados hoje, representam a descida dos deuses do céu à terra. Deuses que eu vejo como extraterrestres e cujo retorno era esperado a cada 52 anos. Ainda é um mistério o que levou os voladores aos céus milhares de anos atrás. Mas este belo ritual, realizado desde a antiguidade, ainda nos leva a olhar para cima e imaginar. A seguir, será que os incríveis monumentos do mundo antigo foram construídos para reverenciar visitantes de um outro mundo? Alguns acreditam que uma nova descoberta no Peru defende a ideia de que tenhamos sido visitados por extraterrestres. A seguir, essa nova e polêmica teoria. O mundo misterioso. Você está assistindo Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. Há milhares de anos, sociedades humanas tiveram incríveis conquistas na tecnologia e na arquitetura, que parecem impossíveis com o conhecimento da época. A pergunta permanece: com qual tecnologia? Com qual objetivo? E a pergunta mais importante de todas: para quais deuses? Quando se fala de feitos arquitetônicos da antiguidade, um dos mais misteriosos é a impressionante pirâmide de Gizé, no Egito. Os mistérios que cercam a Grande Pirâmide são bem conhecidos. A polêmica sobre quem construiu esta gigantesca estrutura de pedra e como ainda é intensa. Mas simples matemática dá mais foco ao mistério. Especialistas estimam que a pirâmide contenha um total de 2,5 milhões de blocos de pedra, com tamanhos que variam de 2 a 40 toneladas. Crônicas da época relatam que a construção levou 20 anos. Mas como um monumento tão gigantesco pode ter sido construído tão rápido? Vamos dividir 2,5 milhões de blocos de pedra por 20. E o resultado vai ser 125 mil blocos por ano. Quantos dias por ano eles trabalhavam? Digamos, 300 dias por ano. Certo? Temos um total diário, então, de 416 blocos. E quantas horas eles trabalhavam? Não havia sindicato, então digamos 12 horas por dia, era um longo dia. Finalmente, temos 34 blocos por hora. Se dividirmos isso por minutos, na verdade, teremos um bloco a cada 2 minutos. Para mim, isto é impossível.
Acredito que seres humanos construíram a Grande Pirâmide, mas com a ajuda de extraterrestres. É o único modo pelo qual nossos relativamente primitivos ancestrais poderiam criar alguma coisa talvez impossível de se duplicar ainda hoje. Há muitas teorias sobre como uma estrutura tão grande foi construída há 5.000 anos. Enquanto o debate se acirra, as pirâmides do Egito permanecem silenciosas, sentinelas do passado, guardando seus mistérios para sempre. Há muitas outras estruturas misteriosas no mundo que desafiam a sabedoria da engenharia tradicional. Como Stonehenge, as famosas esculturas da Ilha de Páscoa e as antigas ruínas incas de Machu Picchu, no Peru. Mas há uma outra ruína inca no Peru que representa um dos enigmas mais intrigantes. A antiga fortaleza de Sacsayhuaman. Os incas tinham apenas ferramentas rudimentares e não conheciam a roda, mas construíram esta gigantesca fortaleza. Como o fizeram é um mistério fascinante. Em 1488, o Império Inca incluía 10 milhões de pessoas. Incrivelmente, tudo terminou com a chegada de meros 180 mercenários espanhóis em busca de ouro em 1532. No remoto posto avançado de Sacsayhuaman, os incas sofreram sua final e cruel derrota. O registro histórico dos últimos dias dos incas é relativamente bem documentado. Os detalhes sobre como os incas construíram Sacsayhuaman se perderam na névoa da história. Aqui, blocos de pedra pesando até 100 toneladas foram encaixados com tanta perfeição que nem a lâmina de um canivete penetra entre eles. E como no Egito, tudo foi feito sem cimento. Centenas de imensas pedras foram usadas na construção destas paredes. Apesar de seu tamanho e peso impressionantes, elas se encaixam com a precisão de um laser. E, além disso, especialistas já determinaram que estas imensas pedras foram extraídas muito longe e transportadas para este local remoto. Como estas pedras enormes foram tão bem cortadas, apenas com ferramentas rudimentares? Como foram trazidas pelas montanhas sem cavalos ou veículos com rodas? E como foram encaixadas com tanta precisão? Será possível que estes antigos construtores aprenderam segredos de engenharia com visitantes de outro planeta? As respostas a estas perguntas se perderam para sempre quando o Império Inca desabou. O mistério de Sacsayhuaman ainda ronda estas pedras, escondendo segredos que talvez jamais desvendemos. Do outro lado do mundo, na França, existem mais pedras gigantescas e silenciosas. Mas elas podem ser milhares de anos mais antigas que as impressionantes criações dos Incas. Séculos atrás, estes megálitos foram erigidos. A palavra megálito vem do grego. Mega significa grande e litos significa pedra. Alguns destes megálitos pesam até 300 toneladas. Especialistas não sabem quem foram os construtores da antiguidade que colocaram estas monstruosidades no lugar, como foram arrumadas e quando. Sem a presença de qualquer substância feita pelo homem, pedras não podem ser cientificamente datadas. Perto do litoral da Inglaterra, no norte da França, existe um círculo de pedras que só aumenta o mistério. Existe uma grande polêmica quanto à idade destes megalitos na França. Aqui, finalmente, encontramos provas. Estas pedras avançam para dentro e debaixo d'água. Um círculo de pedras completo sob a água. Isso prova que elas estavam aqui antes da água estar. E isso foi entre 8 e 10 mil anos atrás.
Segundo von Däniken, estas pedras foram posicionadas antes do final da Idade do Gelo. Quando o gelo derreteu, o nível da água subiu, cobrindo a área e impossibilitando a colocação das pedras. De 8 a 10 mil anos atrás, os povos eram caçadores-coletadores, sem qualquer conhecimento de engenharia e apenas ferramentas rudimentares. Como esses povos primitivos podem ter colocado essas pedras lá antes que elas fossem cobertas pelo mar? Acredito que este planeta tenha sido visitado há muito tempo por extraterrestres. É claro que os extraterrestres não criaram estas maravilhas. Nossos ancestrais as criaram. Mas estas estruturas tinham o propósito de reverenciar os deuses, os professores que vieram do céu. Os povos foram inspirados e as criaram para honrar estes visitantes. Os mistérios que cercam estes intrigantes exemplos da engenharia antiga continuam sem explicação. Provavelmente, eles ainda irão nos fascinar durante muitas gerações. A seguir, a engenharia genética está mudando o nosso mundo. Mas será que nossos ancestrais foram expostos a essa poderosa técnica milhares de anos atrás? O mundo misterioso. Você está assistindo Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. Uma das tecnologias mais polêmicas do século XX é a engenharia genética. A capacidade de manipular a vida em seu nível mais elementar oferece muitas esperanças e muitos perigos. Erich von Däniken acredita que existam pistas no Antigo Egito, redescobertas apenas agora, que apontam para um surpreendente mistério. Será possível que os segredos da engenharia genética tenham sido descobertos milhares de anos atrás? Genetic engineering involves moving individual genes between organisms. A bióloga molecular doutora Judith Lengel está fazendo experiências com a engenharia genética na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. The purpose of genetic engineering is to take the properties conferred by a single gene and incorporate those properties then into another organism. A ovelha Dolly foi criada através da engenharia genética, visando a criação comercial de ovelhas. Mas mexer com os blocos que constituem a vida pode ser assustador. Like the splitting of the atom, this is a discovery that carries burdens as well as benefits. A engenharia genética assusta muita gente. No futuro, a engenharia genética pode mudar as características de um ser humano com resultados benéficos ou com perigosas consequências que sequer podemos imaginar. Erich von Däniken acredita que nós já testemunhamos o impacto devastador da engenharia genética fora de controle. Luxor, uma das grandes cidades do Antigo Egito. Encontramos pistas aqui de que a engenharia genética possa ter sido tentada há milhares de anos. Por todo o Egito, encontramos criaturas como estas. Qual o significado delas? Estátuas que combinam as formas humana e animal são comuns nas ruínas do Antigo Egito. Lendas dizem que os deuses desceram do céu há 11.340 anos. Esses deuses criaram feras, monstros, criaturas misturadas de todos os tipos. Havia bois com cabeça humana, havia cães com asas e com rabo de peixe. Foram criados por deuses que eram professores do céu, e estes nada mais eram do que extraterrestres. Tudo o que resta é a questão: por que uma civilização extraterrestre faria uma coisa dessas?
Mesmo conhecendo pouco o espaço, sabemos que há planetas talvez mais quentes do que a Terra ou mais frios do que a Terra. Talvez seja preciso um ser inteligente como nós somos, mas com um corpo diferente que resista ao calor ou que resista ao frio, ou que seja. Então eles usaram o nosso material genético existente. Misturaram esse material numa nova forma e fizeram o que hoje chamamos de engenharia genética. E pronto, temos alguns destes monstros. Embaixo das mutáveis areias da antiga cidade de Saqqara, von Däniken encontrou o que ele alega ser novas pistas de que os antigos egípcios vivam com medo de uma das criaturas geneticamente alteradas. O Antigo Egito era uma cultura de boiadeiros. O gado representava riqueza e era essencial em sua dieta. Os bois eram especialmente venerados e representavam força e dignidade. O boi sagrado Apis era o mais sagrado entre esses animais. No entanto, segundo von Däniken, alguns relatos indicam que o boi Apis era temido e não venerado. Em hieróglifos antigos, os escribas egípcios contam histórias de um deus nada benevolente, representado pelo temido e vingativo boi Apis. Por exemplo, o boi sagrado Apis destruía templos e matava pessoas. Ele era um monstro mesmo. Por fim, esses monstros morriam. Os sacerdotes queriam impedir que alguns desses monstros renascessem. E por isso fizeram tumbas subterrâneas. Esta é a entrada para uma imensa tumba subterrânea conhecida como Serapéum. Estudiosos acreditam que ela foi feita para ser o último local de descanso para o boi sagrado Apis. Esta caverna subterrânea foi descoberta em 1852 pelo arqueólogo francês Auguste Mariette. Como podem ver, eu tenho 1,67 m de altura, mas este sarcófago é mais alto do que eu. A propósito, a parte de baixo pesa 80 toneladas e a tampa pesa outras 30 ou 35 toneladas. O arqueólogo esperava encontrar bois mumificados. Mas, quando a tampa foi removida, dentro dela havia uma massa de betume e milhares de minúsculos ossos quebrados. Que mistério! Era normal no Egito Antigo mumificar todos para que pudessem ressuscitar na nova vida, na pós-vida. Mas para ter outra vida, era preciso o corpo inteiro. Por que não neste caso? Talvez eles quisessem impedir a ressurreição deste monstro enterrado. Nenhum osso descoberto na Serapéum foi identificado como sendo osso de boi. Estudiosos não determinaram a natureza exata dos restos encontrados lá. O que quer que seja, não foi mumificado do modo como os egípcios preservavam as criaturas para que elas pudessem viver de novo. Talvez o boi Apis tenha sido um presente dos deuses que os antigos egípcios queriam esquecer. O mundo misterioso volta em instantes. Você está assistindo Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. E assistindo Enigmas. A busca pela tecnologia da antiguidade. No interminável deserto do sul do Peru se encontra um dos mistérios mais fascinantes do mundo antigo. As extraordinárias linhas e figuras de Nazca ainda confundem os especialistas milhares de anos após terem sido criadas. Eu estou na planície de Nazca. Parece um deserto vazio, um nada, mas não é. Os mistérios da planície de Nazca só podem ser vistos lá de cima.
Acredita-se que estas enormes marcas no solo do deserto tenham sido feitas entre os anos 200 a.C. e 800 d.C. Algumas dessas estranhas linhas têm mais de 4,5 km de comprimento. Agora, um novo mistério acaba de surgir. Acabo de descobrir algo novo e incrível sobre Nazca. Esta estranha figura confunde especialistas há muito tempo. É diferente das outras figuras no solo do deserto. Qual seria o objetivo para se criar um desenho tão complexo? Apesar de não haver um consenso, alguns especialistas acreditam que as linhas e figuras eram usadas em cerimônias religiosas ou que faziam parte de um calendário astronômico gigante. Minha interpretação volta à ideia do culto à carga. Acredito que o povo Nazca viu uma espécie de espaçonave pousar. O veículo deixou marcas no solo do deserto. Quando os extraterrestres voltaram para o céu, o povo Nazca queria que eles voltassem para cá. Então, recriaram as marcas para atrair os visitantes de volta. A complexa geometria contida neste desenho enorme me lembra um tipo de sinal de navegação que guiaria os extraterrestres de volta à Terra. Até agora não funcionou. Mas talvez um dia funcione e os visitantes de outro mundo pousarão de novo na calma planície de Nazca. As linhas e figuras de Nazca atraem pesquisadores há décadas. Apesar de não existir uma única explicação, o mistério continua sendo um desafio fascinante aberto a todos. O mundo de nossos ancestrais é repleto de enigmas, mas apenas o conhecimento que temos hoje nos permite ver essas antigas sociedades com novos olhos, fazer novas perguntas, buscar novas respostas para os segredos do nosso passado. Como todos os grandes mistérios, temos que continuar a investigar até achar não a resposta que buscamos, mas a verdade.